Fala aí, torcida vascaína, a gente está de volta aí com o nosso canal Vamos Vasco aí com mais notícias do Vascão. Hoje é dia de Vasco, meu amigo. Hoje o Vasco vai enfrentar o Bangu pelo Campeonato Carioca. Vamos falar muito dessa partida, provável escalação do Vasco. Essa polêmica envolvendo o Verratti, cara. As redes sociais estão massacrando o jogador após ele pedir mais de 1 milhão de salários aí para o Vasco. Vamos falar dessa situação. Negociação do Vasco aí, que foi confirmada que o Vasco está negociando com o atacante angolano Lloyd Augusto. Também a situação do Brian Rodrigues, o jogador quer jogar no Brasil. Vamos falar muita coisa no nosso vídeo hoje, mas antes de começar, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Falta muito pouco para a gente chegar a 220 mil inscritos. Se inscreve aí para ajudar o nosso canal a chegar a essa marca muito importante. Bom, pessoal, hoje é dia de Vasco. O Vasco vai enfrentar o Bangu nessa quinta-feira, às 9h30 da noite, em São Januário. Esse jogo terá transmissão da TV Band, da Vasco TV no YouTube e também do canal Gold, também no YouTube, além do Premier Clubes. O Vasco vai voltar a atuar no Campeonato Carioca após o empate por 1-1 no último final de semana contra o Nova Iguaçu, também em São Januário. E o provável time do Vasco deverá ter algumas mudanças, já que teremos alguns jogadores dos profissionais atuando na partida de hoje. A tendência é que o Vasco entre em campo aí com o goleiro Alan Vitor após o Pablo sentir uma lesão. A lateral direita teremos aí o Paulinho mais uma vez, que foi convocado para o sub-20 aí da seleção brasileira. Souza e Luiz Gustavo na zaga, Vitor Luiz na lateral esquerda. O meio campo com Zé Gabriel, De Luca e Riquelme no ataque, Serginho, Bruno Lopes e GB. Esse é o provável Vasco que vai entrar em campo hoje. Vale ressaltar que vamos ter os reforços aí do Paulinho, do Jair, também vamos ter o Maxime Domingues e Jean Davi aí à disposição para poder entrar nesse jogo. Os jogadores ficarão no banco de reservas à disposição aí do técnico Ramon Lima e possivelmente deverão entrar no segundo tempo para ajudar o Vasco a vencer o Bangu, né? Torcemos aí para que o Vasco faça um bom jogo e vença essa partida. Na minha opinião, hoje 2-0 Vascão, um gol do Serginho e um gol aí do Jair, cara. Ó, Jair vai fazer um golzinho aí nesse jogo contra o Bangu. Deixa aí nos comentários o que você espera desse jogo, se você acredita na boa vitória do Vasco. Como a gente vem falando aqui no canal, não tem como a gente cobrar praticamente nada desse time, cara. É um time C do Vasco, né? Um time aí que não tem entrosamento, não tem aí liga nenhuma, né, cara? Aquele jogo contra o Nova Iguaçu foi uma lástima total, né, cara? Poucos jogadores ali que se destacaram, somente, na minha opinião, o lateral direito Paulinho. Vamos torcer para que o Vasco faça um jogo melhor hoje e consiga essa vitória. Bom, novo reforço contratado, o zagueiro Maurício Lemos já está regularizado no bid da CBF e já pode fazer sua estreia com a camisa do Vasco. O jogador chega com um contrato definitivo e é novo reforço do Vasco após sair do Atlético Mineiro. O jogador chega para ser titular da zaga ao lado do João Vitor e chega com a total rejeição do torcedor, né? Muitos torcedores não gostaram dessa contratação por se tratar de um jogador que era reserva do reserva no Atlético Mineiro, né? E chega para ser a solução da zaga do Vasco. Complicado, né? Vamos ver se vai dar certo essa contratação. Ele já está regularizado e pode fazer a sua estreia com a nossa camisa, assim também como outros jogadores que o Vasco já anunciou, como o Tietê e também aí o Lucas Oliveira. Bom, pessoal, o atacante Cleiton Silva será vendido ao Rio Ave de Portugal, clube do grego Marinax. O jogador está atuando lá por empréstimo. De acordo com as informações aí trazidas inicialmente pelo canal Atenção Vascaínos, o atacante Cleiton está sendo negociado em definitivo. O clube português deverá exercer a opção de compra por 3 milhões de euros, em torno de 18 milhões e 600 mil reais na cotação atual, para adquirir os direitos do atacante em definitivo. O jogador vem se destacando muito lá em Portugal e deverá ser vendido aí nos próximos dias para o Rio Ave. Vale ressaltar que outros clubes sondaram essa situação, tentaram aí buscar informações sobre o atacante. Se havia uma possibilidade de negociação, acredito que o Rio Ave tem prioridade na compra do atleta, deve estar isso no contrato dele lá de empréstimo. E o grego Marinax vai comprar o Cleiton Silva do Vasco. Olha só, o grego já está fazendo negócio com o clube, mas não para comprar a nossa SAF, sim comprar um jogador que está emprestado ao seu time lá no Portugal. Bom, pessoal, e agora uma notícia absurda, né, cara, que saiu ontem lá no Globoesporte.com, cara, uma notícia aí que causou um grande alvoroço nas redes sociais. Em meio às negociações com o Vasco, foi revelado aí pelo Globo Esporte que o Verratti teria pedido um salário acima de 1 milhão de reais para o Vasco para renovar o seu contrato, para permanecer no clube aí por mais tempo. O jogador que está atualmente com 36 anos, nunca ganhou 1 milhão de reais aí na sua carreira por mês, né, por salários aí, e pediu esse salário astronômico à diretoria do Vasco, né. Essa notícia causou um grande alvoroço nas redes sociais, o jogador foi muito xingado pelos torcedores. Os torcedores vascaínos ficaram revoltadíssimos com a pedida salarial do Verratti
E é uma coisa de louco, né, cara? Um negócio totalmente fora do imaginário. O Verratti está vivendo em Nárnia, porque não faz sentido nenhum. Ele pediu 1 milhão de salários, um jogador que tem uma idade extremamente avançada, eu sei, um jogador importante, goleador, ajudou muito o Vasco, sou grato por tudo que ele fez, mas ele não vale 1 milhão por mês. Não vale. Não, ele não é o Coutinho, ele não é o Payet, não tem história desses dois jogadores, não tem a capacidade desses dois atletas tecnicamente, né? Um jogador que é importante para o ataque do Vasco, mas ele fora da área é presa fácil para os adversários. Tem raça sim, beleza, ajuda muito o Vasco. Para chegar a esse nível de ganhar 1 milhão, o cara tem que ser muito bom, cara. Tem que ser acima da média. O Verratti não é acima da média, é um jogador bom. Um jogador bom para ser um pouquinho melhor. Ele não é um jogador de Copa do Mundo, ele não é um jogador que atua na Europa, não é um jogador que jogou em grande clube na Europa. O maior time que ele jogou na sua vida é o Vasco. Com certeza ele está tendo a grande oportunidade da sua vida agora, jogando no Vasco. E ele quer pedir um salário fora do padrão aí para a nossa diretoria. Dá a razão aí do Vasco não conseguir renovar esse contrato. Agora sim tudo faz sentido, porque antes o torcedor não conseguia entender, eu praticamente não entendia essa situação do Verratti, porque o jogador queria renovar, a diretoria não queria renovar. Agora tudo faz sentido, o Vasco não tem como pagar 1 milhão de salário para o Verratti. O jogador ganha na casa de 550 mil mensais, e segundo as informações do Globo Esporte, o máximo que o Vasco consegue pagar para ele, teria oferecido ao atacante, é 800 mil mensais. Um jogador estaria relutante quanto a essa situação e quer ganhar mais de 1 milhão. Não sabemos como vai ficar essa situação aí do Verratti. Fato é de que a diretoria vai ter que quebrar muito a cabeça para negociar aí essa extensão com o Verratti, essa extensão contratual. Tem contrato até o fim desse ano, dependendo das metas, se ele bater no Campeonato Brasileiro, será renovado aí por mais uma temporada. Ou seja, o Verratti, como é titular e capitão do Vasco, ele tem contrato aí até o fim de 2026, 2 temporadas com o Vasco. Essa é a próxima. Com certeza a diretoria do Vasco está se prendendo ao contrato que está assinado, né? Possivelmente não deverá ceder tanto assim às vontades do atleta. Mesmo assim, já ofereceu um salário que, na minha opinião, é fora dos padrões, 800 mil. Não é um salário tão fácil assim para se pagar, mas o Vasco chegou a essa quantia para oferecer o atacante e ele quer ganhar mais de 1 milhão. Não sabemos o que vai acontecer. Não quero que o Verratti saia do Vasco, para deixar bem claro isso aqui. Sei que é um jogador importante, sei que ele vem ajudando muito o Vasco, mas ele não vale 1 milhão. Mas também não quero que ele saia. Eu quero que o jogador repense essa situação, cara, porque não faz sentido algum o jogador pedir 1 milhão de salários ao clube que abriu as portas para ele, ao maior time que ele já atuou na sua carreira, um time que ele já é quase ídolo. O torcedor vascaíno morre por causa do Verratti, sonha em ver o Verratti levantando títulos com a camisa do Vasco, sonha em ver ele artilheiro do Campeonato Brasileiro, de artilheiro de competições importantes, e o cara faz uma loucura dessa de pedir 1 milhão por mês ao Vasco, né? Não sabemos o que vai acontecer, mas na minha opinião o Verratti está totalmente equivocado nessa pedida salarial. Deixe nos comentários qual a sua opinião sobre esse assunto. Se você concorda com o Verratti que o Vasco tem que dar 1 milhão para ele, mais de 1 milhão, né? Porque ele quer acima de 1 milhão, ou se você acha que ele está totalmente fora da casinha aí. Bom, e para fechar nosso vídeo, vamos falar aqui de reforço, cara. O Vasco segue as negociações com o atacante Brian Rodrigues. O jogador quer jogar no Brasil, de acordo com o Globoesporte.com. Foi apurada a informação que o Corinthians está disputando com o Vasco a contratação desse atacante. Aí o torcedor começa a ficar preocupado, né? É aquela velha história, jogador especulado no Vasco fecha com o Bahia, fecha com fulano, com ciclano. Aí tem o Corinthians na parada, pode, quem sabe, aí fazer uma proposta melhor do que a do Vasco, porque o Vasco hoje não tem tanta grana assim, mas o Corinthians também não tá tendo, né? Mas, para deixar claro, o Vasco sempre perde jogadores em concorrência aí, né? Quando tem um concorrente direto para contratar o jogador sempre vai para o time que está disputando com o Vasco, nunca fecha com o Vasco, né? Mas vamos torcer aí para que dê certo, um jogador muito interessante. A diretoria do Vasco quer contratar ele, tentou o Rony, tentou o Wanderson, tentou outros nomes, sem sucesso algum, e o único nome que sobrou foi o Brian Rodrigues aí para chegar e ser titular do time do Vasco. Além dessa situação do Brian Rodrigues, outro jogador que o Vasco está negociando, segundo o jornalista Lucas Pedrosa, eu até demorei um pouco para trazer essa informação aqui no canal, porque eu estava esperando uma fonte mais confiável confirmar que o Vasco estava negociando com esse jogador. O Vasco negocia a contratação do atacante angolano Lloyd Augusto. O jogador está atualmente no Alanyaspor da Turquia. O ponta angolano, de 24 anos, pertence a esse clube turco e o Vasco está em negociações com ele. O atleta atua pela ponta direita e chegaria aí para lutar por uma posição no time titular. Vale ressaltar que, de acordo com as informações, o Vasco está confiante em um desfecho positivo após algumas semanas de negociação. O Lloyd também se animou com a chance de vestir a camisa de um grande clube aqui no Brasil, além de falar a língua portuguesa, ser um grande facilitador para a chegada do atacante angolano. Ele, inclusive, já conversou com outro angolano que atua aqui no Brasil, inclusive no Rio de Janeiro, no Botafogo, o zagueiro Basso, sobre morar no Rio de Janeiro. Isso vem sendo um fator importante também para que ele venha a atuar com a camisa do Vasco. Pode ser que em breve tenhamos um desfecho positivo
e o Vasco contrate esse atacante angolano, um jogador totalmente desconhecido, eu nunca ouvi falar dele, jogou no Sport em Lisboa, jogou também em alguns outros clubes lá em Portugal e está atualmente jogando na Turquia. Nessa temporada de 2024-2025 na Europa, foram 16 jogos com a camisa do Alanyaspor lá na Turquia, um gol marcado e 4 assistências. Na temporada de 2023-2024, foram 27 jogos com a camisa desse mesmo clube turco, 3 gols e 2 assistências. Não é um jogador goleador, é um jogador aí que pode ser mais construtor, né? Ser mais importante para o centroavante, né? Chegar à linha de fundo, cruzar. É um jogador muito habilidoso, de acordo com as informações, e pode ser, quem sabe, ele seja contratado pelo Vasco. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa possibilidade do Vasco contratar o Lloyd Augusto. Será que vai vir o Deb? Acho que o Deb já tá lá, né, cara? Porque tem muito louco lá no Vasco, né? Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais assistir até o final. Tamo junto, forte abraço e é nóis!